Vamos começar, viu, seu Valdomiro? Bom dia a todos. Que todos sejam bem-vindos nessa palestra, nessa doutrina maravilhosa para os nossos ensinamentos. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, pela semana que passamos, e que aqui estamos bem reunidos em Teu nome. Vamos nos abraçando uns aos outros, levando o nosso pensamento a Deus, a misericórdia, a Jesus, a espiritualidade, pedindo bons espíritos, nosso espírito de luz, que ilumina nossa filha na sua palestra, no seu entendimento, e que nós possamos guardar todos os ensinamentos em nosso coração para o nosso progresso, para a nossa evolução. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, porque nós também perdoamos aquele que nos tem ofendido, e não deixe cair em tentação, mas livre, Senhor, de todo mal. Com essa prece, dando por inicial a nossa palestra, com a graça de Deus, o amor de Jesus, que assim seja. Assim seja, né? Bom dia a todos, né? Que possamos hoje juntos refletirmos, estudarmos, né? Vermos alguns conselhos que a espiritualidade nos dá nessa nossa dificuldade, né? De entendermos emoções, entendermos a nós mesmos e essa dificuldade que ainda temos de entender os ensinamentos de Jesus, né, na sua profundidade, devido ao nosso grau evolutivo, né? Ainda temos essa dificuldade. E hoje, para falarmos, né, do desapego, desapego, né? Nós temos, eu peguei, né? Textos do Evangelho, desta autora, que é a Joana de Ângeles, que eu gosto muito, né, que ela dilui, né, as palavras do Evangelho, e mesmo assim a gente ainda tem dificuldade, né, de entender algumas coisas. Mas hoje nós vamos discutir, fiquem, por favor, à vontade para que isso seja um bate-papo, né? Não só eu aqui falando, tá bom? Então, obrigada, né, pela presença de todos, e vamos lá, com o auxílio aqui da espiritualidade, né, vamos fazer a nossa reflexão do domingo. Então, falarmos de desapego, né, nessa nossa atual situação planetária, né, que nós vivemos aí num mundo, né, onde ainda temos muita dificuldade com egoísmo, com vaidades, enfim, com esses sentimentos primários, né, que viemos aqui na nossa evolução, na nossa atual reencarnação, trabalhar, não é? Entender um pouco mais, conhecer a nós mesmos. Então, o desapego, como que vocês veem essa palavra? No dicionário, né, significa o quê? Qualidade ou estado que demonstra indiferença, desinteresse, desprendimento pelas coisas ou por certa coisa em particular. Ou seja, né? Então, o desapego é uma libertação, né? É um deixar para lá aquilo, não é? Mas, hoje, vivemos num mundo, né, em que a maioria de nós ainda pensa como esse rapaz aí, né? O que é que eu ganho com isso?
em todos os âmbitos onde circulamos. Então, esse sentimento ainda está enraizado, né? Que são o quê? A troca de interesses pessoais, de relacionamentos sociais, profissionais. Então, ele vai tornando a nossa sociedade, o meio em que circulamos, né, em que vivemos, calculista, né, egoísta e até mesmo inescrupulosa, não é? Isso vai se tornando cada vez mais, né, comum, embora hoje em dia nós tenhamos sinais de que a sociedade em si está se tornando, querendo ser mais solidária, e estamos trabalhando nisso. Então, esse desapego, hoje em dia, é extremamente importante, né? Como consequência desse desapego, né? Nós temos o quê? Desigualdades, corrupção, né? Individualismo. Isso acaba sendo predominante quando a gente deixa, né, esse apego às nossas necessidades, ou pelo menos aquelas necessidades que achamos ter, né, quando deixamos o egoísmo falar mais alto. Vamos então ver que desde o Velho Testamento, né, vem aí Jesus no Novo Testamento dizer-nos, falar-nos a respeito da importância, né, desse desprendimento dos bens materiais, esse desapego, né? Então, Jesus é tão importante, né, esta fala, este conselho, que nós temos isso nos evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas. Então, vamos recordar, né, o que Jesus nos fala a esse respeito. E Jesus, vendo-o assim triste e olhando em torno, disse a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Jesus, porém, novamente disse: filhos, como é difícil aos que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram muito espantados e disseram uns aos outros: quem poderá então salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: aos homens isto é possível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Continuando, né? Então Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Qual será, pois, a nossa recompensa? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que no dia da regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no seu trono de glória, vós que me seguistes, vos assentareis também sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ninguém que tenha deixado a casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba agora, neste tempo, o cêntuplo de casas, irmãos e irmãs, e filhos e terras com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos primeiros, porém, serão últimos, e muitos dos últimos
serão os primeiros. Já, né, Jesus, nesse texto, ele nos fala, né, da necessidade de equilibrarmos, que sabemos, né, que os bens materiais, termos essa visão clara de que os bens materiais, eles são instrumentos para que nós possamos seguir nessa nova encarnação, né? Em cada vida, em cada reencarnação, esses instrumentos nos são dados, né? Nos são ofertados, para que possamos fazer bom uso disso, né? Para isso, viemos, né, com os instrumentos para que o nosso espírito se expresse no corpo físico. Nós temos o nosso pensamento, a nossa vontade, a nossa inteligência, não é? Tudo isso para que usemos esses outros instrumentos, essas outras ferramentas, né, do âmbito material, para que nós possamos caminhar e desenvolver essas virtudes em nós. Então, o que acontece, né? Esses vínculos afetivos, esses relacionamentos pessoais, tudo isso, se tivermos excessivo apego, né? Ele também vai prejudicar no nosso andamento aqui na Terra. Então, temos ainda mais essas ferramentas, né? Esses vínculos que vão fazer o quê? Beneficiar essa nossa transformação em virtudes. Então, nesse trecho, né, nesse conselho de Jesus, ele nos traz basicamente, né, 3 grandes ensinamentos que devemos refletir a respeito disso, não é? E sabemos também, né, que em cada nível evolutivo nós vamos entendendo com mais profundidade esses ensinamentos, porque Jesus, na sua sabedoria, né, ele cada um dos seus conselhos, né, dessa elucidação das leis divinas, nós vamos conseguindo entender um pouquinho mais, né? Cada vez que nos esforçamos nessa nossa transformação, nós vamos conseguindo entender isso com mais profundidade. Mas vamos ver o que a gente consegue no momento, né? Vislumbrar aqui. Se vocês ainda tiverem alguma coisa para falar a respeito disso, é muito interessante que a gente troque essas opiniões, tá? Então, o que a gente pode, vamos dizer assim, pescar desses ensinamentos, né? Que a confiança em Deus é extremamente importante, né? A gente saber que em cada reencarnação nós temos exatamente o que necessitamos para nos desenvolver. E que jamais, em tempo algum, né, estamos sozinhos, né? Nós sempre teremos esta ajuda da providência divina, de Deus. Deus, Jesus, a espiritualidade está sempre ao nosso lado em todas as situações. Isso nos auxilia demais. Se desenvolvermos em nós essa confiança, não é? Todos os problemas que atravessarmos, eles vão começar a ficar mais leves, né? E vamos também saber o quê? Trabalhar melhor e usar, né, os bens materiais em nosso benefício, né? E não deixarmos com que ele nos traga a avareza, né? Ou então um apego excessivo, onde não, vamos bloquear, não é? O apego,
Ele faz isso, ele bloqueia a nossa evolução em muitos aspectos. Então, isso tudo vai nos facilitar o caminho. Por quê? Este apego excessivo, esta vontade, Joana de Ângeles, ela nos elucida um pouco mais a esse respeito, né? Falando num texto que eu vou trazer alguns trechos para vocês, foi uma mensagem que ela, recebida por Divaldo, né, da mentora Joana de Ângeles, em 2004, foi na Flórida, em Miami, né, que ela escreveu esse trecho, né, Divaldo psicografou, com o título de Apego e Libertação. Então, ela nos fala aí sobre os vários tipos de apego, né? Tudo isso que nós, no nosso dia a dia, às vezes, sem perceber, acabamos trazendo problemas para nós, porque isso traz ansiedade, né? O apego aos bens materiais, nossa, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, né? Nos traz necessidades que gerem em nós uma ansiedade, uma limitação, né, muito grande, acabando a nos levar para um estresse, né, para uma depressão. Isso traz para nós muitos benefícios, ao passo que, se analisarmos com clareza, né, deixarmos essa confiança em Deus cada vez mais fazer parte do nosso dia a dia, não, eu tenho aquilo que eu necessito hoje, tenho forças também para lutar por aquilo que eu quero. Mas, sabe, trazer a isso o equilíbrio. Essa que é a grande chave, né, da nossa encarnação. Não quer dizer, como lá, né, a palavra desapego quer dizer, que você tem não ligue para aquilo, né? Vire as costas, aquilo não significa nada para você. Não vamos nem de um extremo, nem a outro, né? Então, acharmos aí o equilíbrio disso, entre esse exemplo, né, que Jesus também nos traz, que é o exemplo da viúva, né, no gasofilácio, que ela ali oferta tudo que ela tem, não é? Tudo que ela tem, uma renúncia total, que hoje em dia, né, hoje na nossa fase evolutiva, é muito difícil a gente ver, não é? Alguém que dê tudo o que tem em prol do outro, não é? Vocês se imaginam doando tudo o que você tem, né? Esses bens materiais que são importantes para a nossa sobrevivência, não é? Por exemplo, você dando sua casa, todo o seu dinheiro, né, em prol de alguém. É claro que se for assim, né, um caso extremo, sei lá, um filho precisando de alguma coisa, a gente vai se desprender, né, de tudo em benefício daquilo. Mas alguém que você não conhece, né, como diz, como a gente sempre vê os exemplos do evangelho, né, do seu próximo. Então, são coisas, são atitudes, né, que ainda nós temos que nos desenvolver a respeito disso. Este apego, né, esta falta de desapego, ela nos traz vários problemas. E vamos aqui elencar alguns deles, né? Não vamos pegar tudo porque não tem como. Eu gostaria que, se vocês pudessem, né, falassem aí alguns apegos que vocês por agora se lembram.
no que hoje em dia a nossa sociedade, nós somos apegados. Alguém pode falar? Ao dinheiro, vocês conhecem alguém? Sim, né? Ao carro novo. Um carro novo, né, seu Luiz? Esse, olha, ultimamente até uma geladeira nova, né? Tem gente que é apegado, não é verdade? É verdade. E mais, gente, Ao vocês poder. lembram? Ao poder, muito bem, Rita. E ao filho também, as pessoas, não é? Eu reconfessa. É, né? Gláucia, foi a Gláucia, né, que falou? Então, Foi. aos sentimentos. Oi, eu não ouvi. Eu tenho apego a pessoas. A pessoas. E o que mais a gente tem aos relacionamentos, não é verdade? Muitas vezes nós vemos pessoas apegadas a um relacionamento que já não tem mais, vamos dizer assim, não tem mais aquela troca, né? Não traz benefícios a ambos, né? E a pessoa fica ainda apegada àquilo que só gera mais sofrimento, né? Pode ser assim a uma amizade, a um casal, enfim, né? Mas ainda fica ali apegado. Então vamos ver o que podemos trazer aí. Vocês estão vendo aí esse? Aqui para mim fica a tarjinha aí dos participantes em cima, mas aí quer dizer, é um dizer, né, do Chico Xavier, ele diz o seguinte: o problema do homem é o seu excessivo apego ao que é transitório. Sem dúvida, ele deveria olhar mais para dentro de si do que no espelho. Falta-lhe desenvolver o senso de eternidade. Cecília caiu? Eu acho que sim, Edu. Eu acho que sim, Edu. Travou. Esperar uns minutinhos, já deve já. Já limpei tudo aqui, vou varrer a garagem. Tá aqui. Tá. Oi, Cecília.
Oi, gente, desculpe, hein? Caiu aqui minha internet. Vamos continuar, então. Edu, eu acho que você tem que me... Eu não estou conseguindo entrar lá. Coloquei já. Pronto. Bom, estávamos falando aí, né, do senso de eternidade, né? Então, quando desenvolvemos esse senso de eternidade, vamos saber que isso tudo é um pedacinho da nossa existência, né? Sabemos, através da doutrina, que pessoas, quando desenvolvemos o verdadeiro sentimento, né? Que temos afinidades com aquela pessoa, nós jamais, na eternidade, nós jamais a perdemos, não é? Ela estará conosco em todos os momentos da nossa vida, dessa vida espiritual. Então, estaremos ali convivendo com esse espírito, né? Quando desenvolvermos esta afinidade sincera, né? Esse amor, esse apreço, coisa que o apego não permite. Por quê? Se estivermos apegadas à pessoa, nesse sentimento desequilibrado, certamente teremos a essa pessoa impor nossa vontade, impor nossas opiniões, né? Porque o fato de termos esse apego demonstra, né, que ainda temos muita coisa dentro de nós para desenvolvermos, não é? Para que isso fique um relacionamento agradável. Estou dizendo isso dessa forma extrema, né, em que temos o apego. Mas, hoje em dia, podemos dizer aí que a gente tem um apego um pouco mais controlado, né? Mas não deixa de ser um apego, não é? Então, o que mais temos a tratar disso, né? O dinheiro tem a sua importância, mas a pessoa se apega a ele, torna-se avarenta. É muito fácil apegar-nos à nossa beleza, às nossas aptidões ou às nossas posses, e assim sentirmos-nos superiores aos outros. Não traz esse sentimento, gente? Não dizendo que nós somos, né? Estamos aí alinhados com essa parte do texto aí. Mas, né, vamos aí pensar, né, que isso realmente nos traz, né? Muita gente se sente superior ao outro, né, pelas suas posses, ou por se achar melhor que a outra pessoa, ter mais aptidões. Isso também é uma forma de apego. É igualmente fácil apegarmos-nos à nossa falta de beleza, à nossa falta de aptidões, ou à nossa pobreza, e assim sentirmos-nos inferiores aos outros. Isso também é porque nós ficamos apegados a esse tipo de raciocínio e a esse tipo de sentimento, e assim levamos a nossa vida numa toada em que não nos desenvolvemos. Por isso que o apego é esse entrave, né? Conhecemos esses mesmos procedimentos com outros nomes, né? Às vezes nós vamos falar aí de egoísmo, de vaidade, né? Mas é esse apego, né? É essa, vamos dizer assim, a essa proximidade, né? A esse mesmo repetimento, né?
de atitudes e pensamentos que faz com que isso se enraize cada vez mais em nós. E é essa a nossa luta, né? Desenvolvermos, evoluirmos. Então, para isso, nós temos que identificar esse tipo de sentimento e de atitudes, de pensamentos, né? Para que possamos, assim, melhorar cada vez mais. Então, o apego às condições favoráveis leva à avidez e ao falso otimismo. Então, né, vivemos uma vida assim, otimista, mas você fala assim, nossa, essa pessoa tão otimista está depressiva. Por quê? Ela não analisou aquilo corretamente. Na verdade, ela está com esse tipo de estrutura equivocada hoje em dia, né? Que é o apego a essas condições, mas sem analisar profundamente o que é que aquilo está, como isso está se desenvolvendo dentro dela, né? Enquanto que o apego às condições desfavoráveis leva ao ressentimento e ao pessimismo. E sabemos, né, já em outras outras reuniões que fizemos aí, né, outras palestras, que esse ressentimento, o que ele causa, né, na nossa estrutura emocional. Ele nos traz muitos problemas, né? Aí temos o livro dos espíritos, né? O espiritismo vem nos trazer... Opa, desculpa, gente, peraí. O espiritismo vem nos trazer, vou aqui, né, dar uma resumida, né, no que a gente vê lá no livro dos Espíritos. Ele diz o seguinte: vamos encontrar as informações que o sinal mais característico de imperfeição é o interesse pessoal, sendo sinal notório de inferioridade o apego às coisas materiais. Quando o nosso ego domina nossas ações, temos atitudes egoísticas, de somente satisfazer nossos desejos e vontades, sem medir consequências por esta escolha. Convida-nos a agir no bem, não mais dependendo dos frutos dessa ação, com desinteresse de lucro pessoal, desapegando-nos dos desejos egoísticos. Hoje em dia, mesmo trabalhando no bem, né, começando, nós estamos nessa questão, né? Estamos aí nos vinculando, fazemos várias campanhas para ajudar o próximo em suas necessidades, tanto materiais como emocionais, né? Mas muitos de nós ainda fica aguardando uma certa recompensa por isso, né? É normal até então no nosso grau evolutivo, né? Esperamos o quê? Um reconhecimento, um agradecimento, não é? Mas devemos trabalhar para que isso, conforme as palavras aqui, né, do livro dos Espíritos, que os Espíritos nos aconselham, e como disse Jesus lá nos seus ensinamentos, né, temos que desenvolver em nós esta potencialidade que ainda dorme lá dentro, né? Porque temos dentro de nós a essência divina. E o nosso objetivo é nos alinharmos com as leis divinas, não é? Então, temos que o quê? Trabalhar para que esta recompensa que achamos que devemos ter, né? Que ela não seja mais necessária. Que tudo, né?
que fizermos seja natural em nós, a solidariedade, né? o trabalho que achamos, né, que temos quanto a isso. Joana de Ângeles, como eu já havia mencionado para vocês, né, nesse texto, Apego e Libertação, ela trata de vários assuntos aqui. Então, eu pus alguns aqui retirados desse trecho. Depois, se vocês quiserem, eu passo aí no grupo do domingo o texto na sua íntegra. É muito bom, né, essa mensagem que ela trouxe, muito rica. Então, ela nos fala o quê? Que beleza ou feiura, saúde ou enfermidade, inteligência ou idiotia, são decorrências naturais das conquistas e prejuízos conseguidos nas experiências anteriores, ensejando reparação ou aprimoramento interior, a fim de que a vida estue em plenitude. O que quer dizer isso? Que tudo isso que trazemos, né, a beleza ou a feiura, são necessidades, são aquisições que tivemos em vidas pretéritas. E hoje escolhemos vamos dizer, estes estados, né, de beleza ou feiura, enfermidade, inteligência ou não, escolhemos isso tudo como instrumentos para a nossa elevação. Então, nós, através do esquecimento, né, nós pedimos tudo isso, planejamos tudo isso no nosso planejamento reencarnatório. Mas, quando chegamos aqui, não é, temos esta dificuldade de entender, e volta lá aquele ensinamento que tivemos no Evangelho de Jesus, né, de confiar em Deus. Saber que estamos nessa situação, mas isso nós vamos conseguir superar. E temos todo o instrumento para que isso aconteça, não é? Temos nossa vontade, nossa inteligência, mesmo no caso aqui da idiotia, né? Nós temos aquela, vamos dizer assim, intimamente, né, lá dentro, se tivermos a confiança em Deus, sabemos que vamos ter tudo ali para superarmos. No caso aí, uma família que vai nos auxiliar, não é? Amigos ali que vão trabalhar para que aquilo, né, nós consigamos superar da melhor maneira, para que a vida estue, né? Então, essa confiança em Deus, ela é muito importante, mas sabermos, não é, que a nossa parte nós temos que fazer, não é? Não é só esperar, falar assim, ai, Deus vai me dar tudo e não fazer nada. Temos a lei do trabalho, a lei do progresso, todas as outras leis divinas que nos impulsionam, né, na realização e na aquisição das estruturas necessárias para que possamos vencer a nós mesmos. Então, segundo Joana, nosso corpo físico é uma máquina sublime que a divindade empresta ao espírito e este se organiza conforme as necessidades de evolução. Então, tudo, né, tudo trabalha, existe esse planejamento divino, não é? Para que nós possamos vencer sempre, vencer, né, a nós mesmos. Portanto, é um empréstimo a fim de que o ser aproveite a oportunidade da reencarnação e desenvolva e aprimore a sua moral. Então, né, tudo colabora para isso. Ainda nesse mesmo trecho temos perseguir as ilusões da posse, do destaque político ou social, como nós falamos aí, né? Como vocês falaram,
a posse, a posição social, religioso ou artístico, científico ou cultural, estético ou afetivo, desembocam em verdadeiros desastres interiores, que se apresentam como depressões, agressividade, violência, lutas contínuas, homicídios e suicídios lamentáveis. Por quê? Criamos necessidades e expectativas que nós não necessitamos, não é? Porque nós passamos ali, olha, tem a renúncia, tem o apego. Voltem lá aquele texto do Evangelho de Jesus, né? Quando ele fala do desprendimento dos bens. Então, acautela-te a respeito de qualquer tipo de apego. Com esta atitude emocional, superarás questiúnculas e desafios infantis, caprichos e sentimentos de mágoas, de inferioridade ou de superioridade, aos quais te aprisionas por orgulho ou presunção, descobrindo a felicidade de viver com equilíbrio. Então, né, esse parágrafo aí dos conselhos de Joana já nos diz muita coisa, né? E vamos continuar ainda com os conselhos da mentora, né? Conclui a mentora. A existência somente tem sentido profundo quando o indivíduo descobre a arte de auxiliar, tornando-se célula pulsante e valiosa do conjunto social. É o dar-se, né, gente? É o dar-se sem ficar esperando algum retorno disso. Porque se você ficar esperando elogio, você vai ficar ressentida, que às vezes as pessoas não vão falar, não é? Se você ficar esperando algum outro tipo de recompensa, né, você também não vai dar-se completamente, não é? Embora, como nós já falamos, é um caminho, né? Cada um vai dando o que tem, mas nós temos que vislumbrar aonde é que temos que chegar, não é? Sabemos e ter paciência conosco de saber que nós vamos ter tropeços aí nesse caminhar, não é? Hoje eu não vou deixar isso me afetar, amanhã eu posso deixar. Então, amanhã eu posso estar triste porque ninguém elogiou a minha atitude de hoje. Então, temos esses altos e baixos, não é? Isso faz parte da nossa fase evolutiva também. Nós ainda não conseguimos um equilíbrio, não é, de nossas emoções. E temos que ter indulgência para com as nossas dificuldades, né? E sabermos das nossas limitações ainda nessa encarnação. Desse modo, perceberás melhor que os teus são problemas de pequena monta, diante dos inabordáveis desafios que se apresentam para outras pessoas, algumas das quais lutam sem descanso, confiando e mantendo alto padrão de harmonia interior. Nós sabemos que tem muitas pessoas assim, não é? Que vemos assim elas atravessarem com essa harmonia aí, problemas que nós pensamos assim, nossa, se fosse comigo, eu não sei como eu estaria, né? Então, temos que vislumbrar isso, e isso nos ajudar nas nossas lutas, não é? São exemplos de pessoas que caminham conosco, não é? Que devemos sempre ter ali a nossa mente lúcida, né? Para
quando nós estivermos atravessando uma fase difícil, sabemos assim, não, se aquela pessoa consegue, não é? Eu também vou conseguir, porque Deus não pretere em nenhum dos seus filhos. A força que ela tem, eu também posso ter, né? Volta de novo a confiança em Deus, mas trabalhar para isso tudo, né, gente? Outras, no entanto, que não têm a mesma resistência moral sob tais conjunturas, derrapam no crime e na loucura. Com visão fraternal desenvolvida, constatarás que alguns dos órgãos que hoje constituem apoio para o teu crescimento espiritual, depois de utilizados e em perfeito estado, quando não mais necessitando deles, poderá doá-los, desde já os outros companheiros de jornada que os carecem, a fim de ensejarem continuidade ao processo iluminativo da reencarnação, que te bendirão mesmo ignorando o teu gesto. Aqui, né, Joana se refere à doação de órgãos, né? Então, como eu falei para vocês, ela tentou aqui, tentou não, né? Ela fez uma referência a todos os apegos, até isso, né? Então, ela nos aconselha a desapegar no texto, na íntegra, ela fala até em medicamentos que não usamos mais, que deixamos na gaveta. Então, ela falou bem do nosso dia a dia ali, de todos os nossos problemas, de tudo que convivemos cotidianamente, né? Então, ela fala tanto de roupas, de alimentos, dos medicamentos, aqui está falando da doação de órgãos, né? Então, tudo nós podemos nos desapegar. Que mais? Hoje, a psicologia, né, a ciência, através da psicologia, ela também trata desse assunto, né? E muito do que ela diz, né, vem de encontro ao que Jesus disse no seu evangelho e a Joana disse nesse texto, e hoje, né, o homem, através da ciência, vem comprovando tudo isso, como isso é, assim, patente, né, como isso é válido até hoje. Então, o que é a teoria do apego? A teoria do apego é a teoria que trata dos relacionamentos entre as pessoas e tenta descrever como ocorre essa conexão, apontando que o apego seja algo inato do ser humano. Quer dizer, é aquilo que Joana disse, né? Que é a somatória de todas as nossas encarnações. Então, encarnamos, né? Reencarnamos com aquelas fragilidades e com aquilo que precisamos trabalhar ainda para o nosso caminho iluminativo, não é? Para melhorarmos. Então, a teoria teve origem no período pós-Segunda Guerra Mundial, em se encontrava um cenário com inúmeras crianças órfãos. O psiquiatra John, eu não sei falar esse nome, gente, John B., né, vamos dizer assim, foi o precursor nesse campo, sendo o principal idealizador da teoria. Então, ele diz o quê? Ó, como pilares, né, da teoria do apego. A criança desenvolve um laço com uma figura principal de apego. A criança deve receber cuidados contínuos durante os seus primeiros anos de vida. A separação ou afastamento do cuidador causa ansiedade, já na criança, né, gente? Olha como isso afeta, né? E como é importante no nosso círculo familiar termos isso sempre à nossa mente, né? As vivências com o cuidador influenciam no seu comportamento e pensamentos. Olha como é importante, gente. Agora vamos ver um estudo feito
na Universidade do Rio de Janeiro, né? Entre 2017 e 2019, que eles tratam disso também. Olha, o apego desenvolvido na infância e o relacionamento conjugal e parental, uma revisão da literatura, né, de tudo que estava... Isso é o estudo feito lá no Departamento de Psicologia da Universidade, né? Então, eles concluíram o quê? Olha, aqui embaixo tem o site da onde eu peguei, tá? Os laços afetivos constituem-se o alicerce fundamental nas relações humanas, ao longo de todo o ciclo vital. Na interação com os principais cuidadores, as crianças, né, desenvolvem modelos internos dinâmicos, representações mentais sobre si mesmos, dos outros e os que devem esperar dessas relações. Então, ali tem o modelo do comportamento, né, que nós vamos ter. Então, se é pais, né, extremamente ligados ao apego, como nós citamos aí, né, um carro, ela vai ter esse tipo de comportamento também na sua vida adulta e no seu relacionamento com esses próprios pais, não é? Quando eles estiverem mais velhinhos. Então, talvez nessa criança, se ela não tiver, vamos dizer assim, oportunidade de desenvolver a inteligência dela, os sentimentos de uma outra forma, né? O exemplo que ela vai ter vai ser ali, ela vai dar mais valor ao carro do que aos pais, né? Assim, vamos dizer, o comportamento extremo, não é? Daí, o que mais esse estudo diz? É por meio de tais modelos que os esquemas precoces afetivos se refletem na personalidade dos indivíduos e exercem influências nas relações futuras durante toda a vida. Então, isso é esse tratado aí, né? Esse estudo que nos diz de algumas observações que fizeram durante esse estudo. Daí, ainda a doutrina vem nos dizer o seguinte: a sabedoria do desapego. Renunciar pela força da verdade a si mesmo, libertando-se do egoísmo. Caminho seguro para a felicidade plena. Então, o que é que ele está dizendo aí, né? Renunciar à força da verdade a si mesmo, libertando-se. Então, é aquilo assim, né? Eu pensar, isso é bom para mim, mas é bom para os outros, é bom para o grupo, é bom para minha família, não é? Então, ter aquela renúncia, né? Mas uma coisa, aquela renúncia quando você raciocina a respeito dela. Porque costumamos, às vezes, nos nossos relacionamentos, querer, né, temos a ilusão de poder mudar situações ou mudar atitudes do outro. Então, a gente põe aqueles limites, né, da gente, assim, bem consciente, né, bem, assim, desperto para esses sentimentos, falando assim, só fico com você se você mudar essa atitude, né, se você não fizer mais isso. Muitos de nós, o que acontece? A gente se acomoda com aquele, fica lá 1 mês, 2 meses, comportadinho, não é? Mas daqui a pouco volta de novo. Por quê? Aquilo está em nós. Aquele relacionamento, aquela atitude faz parte de nós. Então, nós não mudamos porque nós achamos que aquilo nos deprecia, né? Ou aquilo nos alavanca o desenvolvimento emocional.
mas mudamos porque o outro falou que a gente tinha que mudar, né? Então, aquilo não é uma mudança, eu não renunciei a verdade em si mesma, aquela verdade que está dentro de mim, né? Pelo bem de tudo, pelo bem, pelo meu próprio bem também, não é? Então, eu volto a ter aquela atitude equivocada novamente, porque aquilo não foi uma mudança, né, consciente. Agir no bem sem segunda intenção. É isso que nós temos que aprimorar em nós, não é? Não esperar nada em troca, e aquilo não ter nenhum sentimento em nós como aqueles que nós vimos, né? Ou de inferioridade, ou de otimismo. Não é para que isso seja uma constante, que aquilo nós façamos porque faz parte de nós. Nós ainda vamos chegar nisso, né? Estamos trabalhando para chegar aí. Sacrificar o interesse pessoal pelo bem do próximo, exercitando a mais meritória das virtudes, a verdadeira e desinteressada caridade. Não é? Ainda vamos entender com mais, como nós falamos no começo, né? Cada vez que nós conseguimos agregar na nossa estrutura emocional algum degrauzinho, né? Conseguimos subir algum degrauzinho, conseguimos agregar mais sentimentos, mais virtudes, né? Desenvolver em nós tudo isso, nós vamos entendendo com mais facilidade o que Jesus nos aconselha no seu Evangelho, né? Nós vamos entendendo melhor as leis divinas e nos alinhando cada vez mais. Isso faz parte da nossa evolução, né? Então, desapegar-se é preservar a alma livre das coisas exteriores, libertando-se das paixões e do ódio, e dos impulsos que o geram. Então, isso é muito importante, né? O conhece-te a ti mesmo, aí a gente começa a lidar, aí quando a gente consegue identificar em nós estes impulsos, né? Que a gente nós vamos conseguir isso, se nós observarmos em vários aspectos e sentimentos, né, que temos na nossa evolução, nós já conseguimos identificar esses impulsos. Por exemplo, quer ver? Da agressividade. Aquele velho exemplo, né, que a gente dá do trânsito. Por exemplo, hoje em dia a gente já sabe, levei aquela fechada, vem aquele sentimento assim de explodir, né, mas a gente consegue dominar. Então, vai ser assim também com os outros impulsos que temos, não é? Mas tem muitos deles ainda que a gente não pensou a respeito deles, não refletiu, não raciocinou, e muitos deles nos trazem esse tipo de apego, né? Que prejudica o nosso dia a dia, que prejudica a nossa estrutura emocional, que traz problemas que não são nossos, não é? Por exemplo, lá aquilo que Joana diz, né? De beleza, feiura, né? As necessidades que achamos que temos, mas se nós formos analisar, são, como ela disse mesmo, questões muito pequenininhas, né? Que agregamos como problemas no nosso dia a dia. Por quê? Porque ainda nós não identificamos esses impulsos, não é? Quando conseguirmos identificar tudo isso, nós não vamos deixar que isso venha à tona, né? Que isso prejudique a nossa evolução. E assim, quando começarmos a sentir esses impulsos, vamos nos ligar lá, né? Praticar a confiança em Deus, vamos respirar, não é? Vamos fazer uma prece e pedir para que isso, né, para os nossos mentores,
para esses espíritos que estão à nossa volta, porque vimos lá, né, na confiança em Deus, que nunca estamos sozinhos, que sempre temos ajuda. Então, vamos pedir para que aquilo fique mais claro para nós. Vamos, né, o nosso trabalho nisso tudo, o que que é? Acalmar, para que essas energias, para que essa ajuda seja mais clara em nós. Nós vimos aí em vários exemplos que temos na literatura espírita, né, que mesmo o exemplo de André Luiz, não é, que a ajuda estava do lado dele, mas ele estava numa vibração, né, numa postura emocional que impedia esse acesso. Então, saibamos e tenhamos a certeza que a ajuda está sempre ao nosso lado. O nosso trabalho é nos ligarmos a isso. E vamos nos ligar a isso como? Nos acalmando, não é? Em qualquer... claro que sabemos que hoje em dia ainda temos dificuldade nisso. Às vezes uma questão muito séria na nossa vida nos faz dar uma derrapada, né? Mas no limite das nossas forças, vamos deixando, né, que a gente vá se acalmando e nos ligar, não é? Então, temos esse, vamos dizer assim, que ter em nós, né, este instrumento que está ali ao nosso dispor, que depende do quê? Do nosso esforço em nos acalmar para nos ligarmos à espiritualidade e assim conseguirmos o seu auxílio. É difícil? Não é fácil, tem hora que não é fácil isso. Mas o nosso trabalho nisso, a nossa experimentação é a nossa, vamos dizer assim, a nossa dica, né, de como conseguir isso. É o nosso trabalho. Concluindo, então, desapegar significa que sabe amar, aprecia e envolve nos relacionamentos, e se envolve, perdão, nos relacionamentos de maneira saudável, com atitudes equilibradas e compreensivas, libertando a si e ao outro dos excessos que porventura possam ocorrer entre as partes. Gente, isso é um trabalho, né, que vem de longe e vai longe ainda, né? Porque você dar ao outro o direito dele ser como é, não é? E nós identificarmos suas falhas, suas virtudes, né? Mas, como Jesus nos aconselha, sem julgar, não é? Sabendo que aquela estrutura emocional dele é também uma fase na sua evolução. Mas isso não quer dizer passar a mão na cabeça de filhos, de companheiros, não é isso. Mas ter a real situação, ver a pessoa como ela é, sem deixar de amá-la. É difícil, gente? O que vocês acham? Não é? Mas é a postura que nos facilitará o caminhar iluminativo, não é? Entender o nosso irmão como ele é, não é? Ajudarmos na sua, como pudermos, né? Na sua melhora, na sua evolução, sem termos sentimentos que vão blindar, né? A nossa compaixão, o nosso carinho. Por exemplo, né? Vamos pegar lá aquele parente difícil, né? A gente, quando vai chegar ali no encontro Natal, né? Aquela pessoa vai estará lá, né?
Mas, se formos com essa postura já pré-existente, nós vamos chegar ali, nós não vamos favorecer esse relacionamento construtivo e amoroso, né? Ele vai sentir nossa vibração também, que é contrária ali, né? Que é meio de desapego, tal, perdão, desapego não, meio de alguma intriguinha, né? Alguma coisa assim. E isso não vai favorecer que os laços de, sei lá, às vezes de alguma desavença, né, se desfaça. Então, nós temos que ter essa estrutura assim, ó, encontrarei com uma pessoa difícil, mas vou de coração aberto, né? Vou entendendo que aquela pessoa precisa de carinho. Ela não vai responder às minhas atitudes da maneira que eu quero. Ela vai responder com a grosseria dela comum, né? Mas não deixar que isso nos afete. É um caminho longo, né? Mas é isso que ela está falando aí. Então, o desapego não é uma rejeição, mas uma liberdade que prevalece quando deixamos de nos atar às causas do sofrimento. Então, ó, não adianta eu deixar aquela pessoa lá, ela não bate comigo, vou deixar ela para lá. Não, o nosso trabalho é justamente ao contrário, é acolher e não deixar de lado, né? Num estado de paz interior, com conhecimento lúcido de como funciona a nossa mente. Então, a Hamed, em Prazeres da Alma, para fechar aí, né, ele diz assim: aquilo que está pegado ao ego está vazio do sagrado. Aquele que se liberta do ego descobre que sempre esteve repleto de sagrado, né? As leis divinas estão dentro de nós. Tá certo, gente? É o que tínhamos para que eu preparei aqui a respeito do que eu consegui ver aqui, né, sobre o desapego. Agora, se vocês quiserem fazer algum comentário, perguntar alguma coisa, olha, eu até passei do horário, hein? O Edu falou que tinha tempo, eu deixei o negócio correr. Mas ainda estamos dentro do horário. Alguém quer fazer alguma pergunta? Comentar alguma coisa? Cecília, Margarete, como vai? Oi, Margarete. Cecília, eu achei bárbara a sua exposição. Muito obrigada, viu? Eu estou em fase de desapego, né? Mas, É verdade, né, Marga? Né? Mas eu vejo assim que tudo que você falou tem assim é um valor imenso, principalmente no processo, vamos dizer ainda, eu falo assim pela experiência, né? De você realmente entender o que está acontecendo com o outro, né? No início não é fácil, mas procurar o esclarecimento, procurar as pessoas, tirar dúvidas, né? Procurar pessoas que estejam já na situação ou que tenham passado, né? Isso traz uma base muito grande para que você possa entender a real necessidade de você, muitas vezes, deixar a sua agenda de lado, né? Para poder viver a agenda do outro sem que haja cobrança alguma, né? Então, eu vejo, assim, que esse desapego, na verdade, ele tem que ser exercício desde o momento do nascimento. A gente tem que aprender isso, né? Mas não é fácil, porque a gente vai aprendendo a duras penas, né? E eu acho que, assim, o mais importante, à medida que você vai entendendo, vai conhecendo mais, a sua responsabilidade em lidar com tudo é muito maior, né? Então, sair mesmo desse egoísmo de
eu quero para mim, não. Eu quero para o outro porque o amor existe entre os dois, né? Seja entre pai e mãe, né? Filhos, né? Qualquer esfera e amigos. Então, eu só tenho a agradecer as suas palavras e isso também estão me trazendo uma sustentação bárbara, né? Para passar mais esse dia, tá? Fica com Deus, muito obrigada. Obrigada a você, Margarete. Eu não ouvi você. Obrigada pelas suas palavras, viu, Margarete? Tudo de bom para você. E vamos lá, né? Que a luta é nossa. Todo mundo aqui está no mesmo barco, né? Sim, De sim. aprendizado. Uhum. Bom domingo para todos. Você também, Margarete. Obrigada. Podemos passar para a vibração, então? Vamos lá, Glócia? Tá, todos estão me ouvindo? Sim? Então, vamos fechar nossos olhos como convite, nos conectar entre nós, nos abraçando, nos conectar também com os nossos mentores, os mentores da nossa casa, que tanto amamos, a Jesus, nosso mestre, e ao nosso Criador, nosso Pai. E nesse momento, olhando o nosso globo terrestre, que nos serve de morada, percebemos ele todo iluminado. Seus mares, os rios, toda a sua fauna, sua flora, envoltos em uma grande corrente de amor, de luz, de paz. Que cada ser também seja envolto por essas correntes luminosas, seus lares, e que nesse momento podemos nos sentir como irmãos, uma grande família universal. Que essas mesmas ondas luminosas cheguem ao nosso país, envolvendo seus governantes, trazendo a cada um, cada dia mais, o sentido de fraternidade, de amor ao próximo. Também que essas vibrações se transformem em pequenas gotículas de luz e envolvam todos os hospitais, que caiam sobre cada doente, envolvendo em grandes energias de saúde, de harmonia, de esperança, para que eles possam passar por esse momento da melhor forma possível. E não apenas os doentes em hospitais, e também aqueles que estejam em clínicas, em seus próprios lares, sejam doentes do corpo ou da alma, que cada um nesse momento receba essas vibrações, o nosso carinho, e vibrando também pelos asilos, orfanatos, que chegue até a cada um a presença de todos esses amigos do plano espiritual, lembrando a cada um que ninguém nunca está sozinho. Vamos envolvendo neste momento em luz todos os presídios, nossos irmãos que lá estão, para que eles tenham a força necessária para encontrar e reencontrar o caminho dentro de si mesmo, que levem
a Deus. E assim vamos chegando a todos os moradores de rua, levando a cada um nosso abraço. Que esse abraço seja um alimento às suas almas, um acalento. E agora, entremos em nosso lar em companhia de Jesus, envolvendo todos os cômodos, em energias salutares, de reequilíbrio. Que essas ondas luminosas possam desfazer todos os miasmas, ajudando que essas formas de pensamento que sempre deixamos como aprendizes vacilantes, vamos depositando, que todas essas energias possam fazer a limpeza necessária em nosso lar, deixando apenas fluidos bons, harmoniosos, de muita tranquilidade. Vibremos por nossa casa também de oração. Essa casa que nos dá sempre tanta oportunidade de trabalho, de ajuda, de fraternidade. Que todos que ali chegarem, seja materialmente ou espiritualmente, recebam essa luz que estamos vibrando neste momento. E não mais importante, vamos nos sentir agora envoltos por esta luminosidade que entra pelo alto de nossa cabeça, nos envolvendo, envolvendo todos os nossos órgãos, fazendo com que os nossos sentimentos se acalmem e também pedindo para que tenhamos sempre olhos de ver, ouvidos de ouvir, a todo o amor que sempre nos circunda, a como somos amparados por nossos mestres. E vamos vibrar para que tenhamos sempre força, clareza, equilíbrio para enfrentar os nossos desafios e confiança sempre em nosso Pai, que estamos sempre aprendendo e trabalhando. E envoltos por essas energias de muita luz, vamos nos conectando novamente a todos os seres de luz que nos circundam, aos nossos mentores, para que possamos vibrar pelas águas, fluidificando, que cada um possa receber aquilo que necessita neste momento. E unindo nesses mesmos pensamentos, vamos agora nos abrir, nos colocar à disposição para que possamos efetuar o passe coletivo. Muita luz. Graças a Deus e ao Mestre Jesus. Você faz a final? Vamos, Quem vai fazer a Márcia? vamos então, para encerrar o nosso encontro,
agradecer a Deus por esse abençoado momento em que a Cecília trouxe contribuições extremamente significativas para que a gente entenda que ficar apegado é um impedimento à nossa evolução. Aproveitar esse momento para agradecer a Deus a nossa saúde, ao nosso trabalho, à nossa família, aos desafios que vivenciamos, pois eles são importantes para o nosso crescimento. E pedir a Deus, aos espíritos de luz, uma abençoada semana, para que a gente evolua a cada dia, para todo sempre. Amém. Obrigada, viu, pela atenção. Um bom domingo a todos, uma boa semana e até domingo que vem. Tchau, pessoal. Tchau.